noite, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, pessoas novas que estão na paz, amor e caridade, vizinho, família. Que a graça de Deus esteja em nossos corações, em nossas mentes, envolvendo-nos, dulcificando-nos com a paz do Cristo, para que com a nossa proposta de estudo dessa noite possamos trazer alguma coisa significativa aos nossos corações, às nossas mentes, para a nossa realidade, para a nossa memória. Quando eu pensei em fazer uma palestra sobre Clara de Assis, eu estava me referindo a um livro que nós pegamos para o nosso estudo, um dos livros. Se vocês lembram, a primeira palestra que a gente fez sobre Joana de Ângeles, em janeiro desse ano, nós apresentamos um outro livro, A Veneranda Joana de Ângeles. Lembra, São Paulo? No livro A Veneranda Joana de Ângeles, o autor, Celeste Santos, a autora, ela fala que existe a possibilidade de que Joana de Ângeles seja Joana de Cusa, que nós trabalhamos em janeiro. Depois, a segunda possibilidade seria que a gente pudesse tratar da vida de Clara de Assis, que é uma das possibilidades. No livro A Veneranda Joana de Ângeles não tem muitas informações sobre Clara de Assis, não tem um capítulo sobre Clara de Assis. E nesse livro aqui, Joana e Jesus, tem. Então, primeiro a gente vai falar de uma questão, que é a questão da reencarnação. Estudos sobre reencarnação são muito difíceis de se fazer. A gente tem o Ian Stevenson, por exemplo, numa das universidades dos Estados Unidos, que trabalha a reencarnação, Banerjee na Índia, e a gente tem pessoas que estudam a reencarnação geralmente com um fator de memória. Eu lembro da outra vida, e a partir do que eu lembro da outra vida é que a gente se estabelece. Uma outra questão é a análise da cognição da pessoa. Como é que era fulano quando estava reencarnado há 30 anos atrás? Como é que era cicrano agora? Pode ser a mesma pessoa? Daí a gente faz uma análise pessoal. Outra questão é a intuição. Então, todas as pessoas que falam sobre reencarnação têm alguma intuição. Quando a gente fala de Clara de Assis, a gente vai ver que Clara viveu perto de Giovanni, que depois passou a se chamar Francesco. Se nós lembrarmos um livro do Miramês, chamado Francisco de Assis, a gente vai lembrar que Miramês sugere, através da mediunidade de João Nunes Maia, uma sugestão bastante forte, de que Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista. Existe uma possibilidade muito grande. Todos nós, os espíritas, ficamos balançados com essa teoria. O nome da mãe de João Evangelista reencarnado, Francisco de Assis, era Joana. Joana, chamavam ela de Dona Pica Bourlemont, ela era francesa. E o pai de Francisco, que era Giovanni di Pietro di Bernardoni, Giovanni em italiano é João. Se a gente ver a reencarnação de João Evangelista, era João Evangelista, depois que saiu da ilha de Patmos, voltou para a civilização romana e usou um nome diferente, Francisco. Então, a gente, quando faz algumas análises históricas, a gente vê essas coisas. Então, a gente vai começar falando dessa possibilidade, e eu gosto de trabalhar como possibilidade, que eu me sinto melhor, de que Joana, mãe de Francisco, possa ser Joana de Ângeles. A outra possibilidade, bastante defendida entre os espíritas, sobretudo depois dessa obra maravilhosa do César Braga Said, é de que Clara seja Joana. A irmã de Clara, filha de Ortolano e Favarone, era Inês, e tem uma reencarnação da Joana de Ângeles como Juana Inês. Então tem no mínimo 3 possibilidades. No livro A Veneranda Joana de Ângeles vai trabalhar
com essa ideia de que Joana se mostrou a Divaldo e disse que, e ela em um momento, ela fala que ela tem um amor impossível, um amor gigantesco, um amor extraordinário por Francisco de Assis. Um amor que ela não consegue explicar. Na época de Francisco de Assis, chamavam Francisco de Pai Francisco. É a transubstanciação da sexualidade e do amor. Você coloca alguém que tem uma figura, uma opção de castidade, obediência e pobreza, e aí a gente, dentro desse aspecto, a gente vai trabalhar a realidade de que Francisco e Clara se encontraram e tinham um programa evolutivo semelhante. Francisco nasceu mais ou menos em 1182, a Clara em 1192, 10 anos de diferença. Se a gente vê um filme, por exemplo, Irmão Sol e Irmã Lua, a gente vai ver, e outros filmes também, a gente vai ver que Clara já fazia caridade antes da conversão espiritual de Francisco de Assis. Bom, a gente fez uma baita introdução, só para deixar a dúvida rolando solta nos nossos corações e nas nossas mentes. Cada um de nós vai fazer as suas apostas e nós todos vamos estudar sobre Francisco de Assis. Eu gostaria de falar sobre um livro que marcou minha pós-adolescência. Eu tinha 20 anos, 21 anos, quando eu li O Pobre de Deus, do Nikos Kazantzakis, que é um livro em português, naturalmente, e é um romance extraordinário, muito belo. A gente vê uma presença muito próxima de Francisco de Assis com o Frater Leone, com o irmão Leão, o irmão Leãozinho, o irmão Cordeirinho, chamado por Francisco, né? Algumas pessoas dizem que esse irmão Leão reencarnou no século XX como Pietro Bardi. Eu, nas minhas intuições, acredito que Pietro Bardi seja Pedro de Catânia, ou Pietro de Catânia, que substituiu o Francisco de Assis logo depois da fundação da Ordem dos Fratres Menores. E existe a possibilidade, estava conversando há um tempo atrás com o Bruno Godinho, com outros palestrantes também, de que Pietro Baldi tenha sido Pedro, o evangelista, que foi o Simão Pedro, seguidor de Jesus. São possibilidades, né? A gente usou também para o nosso estudo o Francisco Sol de Assis. É um livro maravilhoso. Eu estou com 2 livros aqui, os 2 são da mãe, tá? João de Jesus, uma história de amor. Quando eu mandei uma mensagem para o Loival, perguntei: Loival, tem livro sobre Santa Clara aí, na biblioteca pública? Ele procurou, Clara de Assis, Santa Clara, não achou esse livro aqui, Santos, um caso de amor a Deus. A gente vai usá-lo agora, tá? E aí eu dei uma olhada na Wikipédia para ver se tem mais resumidinho, e aí a gente vai dar uma trabalhada com a Wikipédia. Então, São Francisco de Assis, ele foi batizado como Giovanni di Pietro di Bernardone. Então, ele herdou o nome do pai. E o nome do pai ele vai carregar até um determinado momento na sua vida. Como eu acredito que todos vocês já conhecem Francisco de Assis, a gente vai falar direto, né? Vocês lembram, quem é que já assistiu um filme sobre Francisco de Assis aqui? Só para eu dar uma olhada. Vocês lembram daquele momento que ele fica nu? É um momento extraordinário na vida daquele homem. É um momento extraordinário. Ele diz assim: até agora eu dizia que o meu pai é Pietro di Bernardone. A partir de agora, meu pai será apenas o meu Pai Celeste. O meu Pai Nosso que está nos céus. Então é uma escolha que em determinados momentos da nossa vida espiritual a gente faz. É uma ligação com o Deus cósmico, com o Senhor do Universo, com o Senhor Javé, com o Deus da nossa criação. Para nós, os cristãos, com Jesus, lembrando que nos primeiros 3 séculos havia uma confusão sobre a questão da deidade de Jesus. Jesus é Deus ou não é Deus? Né? Os católicos dizem que Jesus é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. E quando a gente estuda bastante a personalidade de Jesus,
e ele fala que o Pai e ele são um, existe uma integração cósmica, e ele dizia que quem vê o Pai vê a ele também, a gente vai entender que existe uma deidade de Jesus. A gente vai lembrar daquilo, vós sois deuses, nós somos deuses, nós temos potencialidades sublimes, potencialidades sagradas. E o Francisco de Assis, ele fez essa descoberta do Pai Celestial, e naquele momento foi significativo. Ele doou as suas roupas, o pai dele estava uma fera, porque o pai dele era um mercador, era um burguês, vendia muitos tecidos caros. E o Francisco, que tinha ouvido falar, você quer servir ao Senhor ou ao servo? Ele falou, eu quero servir ao Senhor. Então por que vai atrás do servo? Né? Que aquela história que ele estava lá, tinha um homem da cidade de Assis, que era um cavaleiro, estava reintegrando pessoas, e o Francisco de Assis tinha tido um sonho. Entrou num lugar, tinha uma dama maravilhosa, uma dama linda, e muitas armas. E aí ele ouviu uma voz, tudo isso será teu. Oh, que beleza! E aí ele falou, não, vou voltar à cavalaria. Ele já tinha ficado preso um ano, quando o cavaleiro, olha só como é que é a presença de Deus. Num dos filmes que eu assisti, nesse momento que ele estava preso, alguns dizem que é um ano, outros dizem que é 11 meses, a gente fica nessa ideia, a gente vai trabalhar exatamente o contexto, a realidade de que durante a prisão ele teve contato com o Evangelho. Ele era folgazão, gostava de festas, de cavalaria, era o trovatore di Dio, como nós chamamos ele atualmente, né? Então o Francisco ele traz essa ideia presente de uma realidade, de uma transformação. Então aqui fala que ele é cara Giovanni di Pietro di Bernardoni, e depois ele se transformou naquilo que nós chamamos de Francesco de Assisi, para nós, Francisco de Assis. Existem algumas teorias sobre o nome, mas a que eu mais gosto é aquela do Nikos Kazantzakis, quando ele falava que a mãe dele adorava São João Batista. Eu achava que era João Evangelista, mas era São João Batista. E quando o pai voltou da França e descobriu que ela tinha parido, ele ficou uma fera de bravo. E ele falou assim, não, esse menino não vai ser João, não. Eu vou fazer uma homenagem à França, vai ser Francisco. A gente vai lembrar do Francisco Cândido Xavier, do nosso século XX. As crianças aqui são do século XXI, perdão para vocês. Mas no nosso século XX a gente teve o Francisco de Cândido Xavier. E ele se dizia que ele era um Francisco. Ele aponta para Francisco de Assis quando se diz um pequeno, um humilde, uma pessoa com poucos recursos. Estava lembrando lá, dizendo, eu não sou nada. Francisco de Assis também falava assim, né? Eu não sou nada, dizia ele, né? Eu não tenho humildade deles para falar com a mesma humildade. Para os nossos estudos, eu também estava muito curioso sobre uma biografia de um homem que conversou com Francisco de Assis, que seguiu na ordem, chamado Tomás de Celano. Tomás de Celano tem duas biografias, uma biografia solicitada pelo Papa da época e uma biografia descoberta no século XX. Então são dois livros, Vita Prima de San Francesco e Vita Seconda de San Francesco. São livros semelhantes. Tem a regra pulata, tem o espelho da perfeição, tem as florezinhas de Francisco, tem muito material para estudo. Como eu estou trabalhando durante o dia, eu tenho pouco tempo de estudo, então a gente está fazendo uma adaptação da palestra para que a gente possa conhecer pingos de Francisco e pingos de Clara daqui a pouquinho. Depois de uma juventude irrequieta e mundana, voltou-se para uma vida religiosa de completa pobreza, fundando a ordem mendicante dos frades menores, mais tarde conhecidos como franciscanos, que renovaram o catolicismo de seu tempo. Um sonho que o padre, não é o padre Ugolino, o Inocêncio III teve, quando Francisco foi, a ordem crescia, não era uma ordem ainda, e os irmãos chegavam, e aí começaram a apertar o Francisco, e falaram assim, Francisco,
Francisco, você tem que conversar com o Papa. Alguém precisa dar autorização para nós. Nós somos uma ordem mendicante, nós temos que ter autorização para falar de Jesus. Mas será que eu vou? Será que eu consigo ir? E aí ele foi, a gente vê nos filmes que primeiro o Papa não quis ir, aí tem uma história que diz que o Papa e outros, né, Dom Guido e outros, pediram para ele pregar aos porcos, ele pregou os porcos e ficou lá. Né? E aí está naquele cheiro. Né? E aí o Papa convidou ele de volta e disse assim: entre, vamos conversar. A regra que ele levou para o Papa ler era basicamente textos do Evangelho. Eles queriam viver a liberdade, queriam viver a pobreza, queriam ser livres como Jesus o era, pobre como Jesus o era. E a gente vai ver em Francisco, em Clara de Assis, também um exagero muito grande, andar descalços, por exemplo. Não usar colchão, não usar travesseiro. Se iniciar no seu próprio corpo, que hoje, graças a Deus e a Jorge, na comunicação colocada no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente tem a concepção de que o nosso corpo é o nosso instrumento de trabalho. Francisco de Assis já tinha essa ideia, quando ele chama o seu corpo de meu burrico. O burrico levava ele para onde ele queria ir. Se o corpo não quisesse ir, como é que ele ia ir? E aí o Papa ficou tocado pela sua simplicidade. Vai, meu irmão, e pregue Jesus. Vai, meu irmão, e fale sobre Jesus. Abre a tua alma, nós vamos te autorizar. E a gente vai ver a ideia da castidade, da obediência e da pobreza. A gente vai ver a ideia da obediência exatamente para essa aceitação, naquele momento, de uma estrutura eclesiástica em que eles seguiam a pobreza, mas naturalmente eles se confortavam com a ideia dos padres também da Igreja Católica, que já tinham uma estrutura financeira, econômica maior. Quando Francisco morre em 1224, a gente já vai ter uma estrutura da ordem diferente, não só como o Pedro de Catânia, como o irmão Elias também, de recebendo lugares para ficar. Né? E a gente vai ver uma das coisas mais marcantes na realidade de Francisco de Assis foi um momento que ele dormiu e no outro dia acordou com as chagas de Cristo. E ele cobria, ninguém via essas chagas. Algumas pessoas sim, outras pessoas não. E aí a gente tinha essa ideia de proximidade. O Frater Lione, o irmão Leão, o irmão Elias e mais algumas poucas pessoas viram. Então, durante, eu não sei se é 1 ano ou 2 anos, ele teve as chagas de Cristo e ele tinha uma identificação com o projeto de Cristo. Ele tinha uma identificação com o projeto de Deus. Né? E essa ideia de ser o êmulo de Cristo. Né? A Joana de Ângeles, nesse livro, aqui, nos 2 livros, tem alguns textos sobre João, sobre Francisco de Assis. Eu sou meio atrapalhado, desculpe, gente. Tem 2 textos sobre Francisco de Assis, alguns textos, e falam, nos textos também, na Wikipédia também fala isso, que depois de Jesus, provavelmente Francisco seja uma das existências mais importantes na transformação das coisas. Então essa ideia de se tornar Cristo, de ser crucificado com Cristo. Né? O irmão Elias sonhou que Francisco duraria 2 anos e Francisco durou 2 anos mesmo. Francisco morreu com 44 anos, Jesus com 33. E Allan Kardec, com 55, começou a fazer o seu trabalho. Então, para quem gosta dessas jogadas de número, que eu acho bonito, a gente tem essa questão também. Então, a gente vai estudar agora Clara de Assis, nos filmes que retratam esse contato. Eu acho que o filme ele trabalha com a questão dos arquétipos da gente, com as memórias emocionais de outros períodos, com a ideia, um filme de Franco Zeffirelli, né, que é o Irmão Sol e o Irmão Lua,
com canções em inglês, né? As canções são em inglês. E a gente vai ver essa ideia de proximidade, né? A Clara, ela era filha de Hortolândia e Favarone. E a mãe dela já era piedosa. Eu fico pensando, quem gosta de ser santo, todo mundo quer ser Hortolândia, né? Ou Clara, né? Ou Inês, que são as primeiras da ordem, né? Então é muito interessante. Então a gente vai pular da Wikipédia agora, estamos na metade da nossa atividade, para falar sobre Clara de Assis, e eu escolhi porque eu achei mais fácil de organizar minha cabeça, minhas ideias. Ai, Jesus, saiu o texto daqui. Gente, eu me perdi aqui. Sumiu meu texto da Santa Clara. Vamos lá, então. Vamos ver o que eu consigo fazer. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, gente. Peço perdão ao pessoal do Facebook e do Santa Clara de Assis, 82. Um pouquinho de paciência, a gente consegue as coisas. Então a gente vai estudar um texto católico e agora a gente vai fazer diferente, menos falado e mais lido. Então peço perdão para vocês, mas fica bonito também. Santa Clara nasceu em 1193. Alguns estudos dizem que ela nasceu em 1192. Então, em torno de 10, 11 anos de diferença com Francisco. Na cidade de Assis, na Itália, também. Seu nome vem de uma inspiração dada à sua religiosa mãe, a qual haveria de ter uma filha que iluminaria o mundo. Então, tem um estudo também do César Braga Said falando sobre essa questão da sexualidade que a gente fica curioso. Se amavam ou não se amavam? Qual era a relação de Francisco e Clara naquela realidade em que eles viviam? E eu me lembro de um texto do Nikos Kazantzakis que falava que os franciscanos viram uma igreja da Porciúncula tomada de brasas vivas, um fogo, um fogaréu, e não sabiam o que era. Ele falou, depois se aproximou Francisco e Clara, um ao lado do outro, e aí perguntaram assim, mas vocês sobreviveram? Claro, sobreviveram sim, mas do que estás falando? A gente viu a igreja da Porciúncula em fogo. Não, nós estávamos sobre. Era uma oração deles. Uma coisa extraordinária. Então, talvez o César Said trabalhe com essa ideia, mesmo que tenha passado em algum momento da cabeça, do coração de um dos dois, a ideia de ter um relacionamento, o planejamento reencarnatório ele foi mais forte do que isso, e a ideia da castidade envolveu os dois. A Joana de Ângeles contou ao Divaldo que às vezes ela deixava o Divaldo sozinho no domingo, ia visitar Francisco de Assis num outro lugar, numa colônia mais elevada, se alimentar. Então a gente tem que saber o que nos alimenta, né? Para a gente poder ver essas pessoas quando a gente desencarnar. Então é claro, iluminaria o mundo. Era dotada de grande beleza e pertencia a uma nobre família. Desde pequena destacou-se por sua caridade e respeito, e alguns filmes apontam muito bem essa ideia dos irmãos. Nesse filme, Brother Sun and Sawyer Moon, Irmão Sol e Irmã Lua, tem um momento que ela, na frente de Francisco estava olhando ela, extasiado, e ela chegou no lugar de Rigo Torto e começou a dizer, irmãos, irmãos, e ninguém aparecia. Irmãos, daqui a pouco começou a surgir um monte de leproso. Ela estava levando o pano para eles. E Francisco foi impactado por aquela ideia. Num outro filme, ela dava dinheiro, levava dinheiro para eles. E Francisco ficou tão extasiado com aquilo que começou a tomar tudo que tinha. Né? E o pai do Francisco, sempre coitado em todos os filmes, era o pai enérgico, né? O pai bravo. Né?
ao deparar-se com a pobreza evangélica vivida por Francisco de Assis, foi tomada pela irresistível tendência religiosa de seguro. Um momento assim, tipo, imagina você ter uma ordem religiosa masculina e de repente uma mulher aparece. Discípulos de Francisco não entendiam o que era que estava acontecendo. Mas Francisco sabia no segredo do seu coração que aquela alma era uma alma fiel a Jesus. Era uma alma fiel aos propósitos evolutivos. E ela, então, depois de assistir às pregações dele, e a gente tem um livro também do Francisco de Assis, Ternura e Vigor. Alguém lembra aí do autor? Bom, não vou lembrar agora. Ela fala exatamente sobre essa questão da Clara se dedicar e que havia mulheres e homens que choravam enquanto Francisco pregava. Eu falei, já pensou eu assim? Né? A gente fica pensando, todo orador tem que subir, né? Então, se a gente tira, nós os homens, a gente quer cativar as mulheres mais que os homens, né? Não estou brincando, gente, tem homem e mulher aqui. Né? Mas essa ideia, né, de que a mensagem ela precisa ser continuada. Né? Então, a gente vai passar para o próximo item, que é a questão do casamento da Clara, que nunca aconteceu. Né? Sua família pretendia arranjar um vantajoso e bom casamento. Entretanto, Santa Clara, aos 18 anos, abandonou seu lar para seguir os ensinamentos de Jesus. Eu tenho um texto da Joana de Ângeles que ela trabalha essa questão do sentimento da mulher. Né? Que a mulher ela era induzida a transubstancializar toda a sua sexualidade para Jesus. E os solteiros, também nós, a gente vincula ao projeto do céu. Né? A gente pensa no futuro, se for possível ou não, né? A gente pensa nessa ideia. Então ela tinha a ideia, os pais tinham a ideia de que ela pudesse se casar, mesmo com a orientação religiosa de alguém que parecia diferente na sua época. Ficou tocada pelas palavras de São Francisco, quando ele fez um sermão na igreja de Assis. Ela o procurou e pediu para viver segundo o modo do Evangelho. Então, essa identidade. No filme, eu estou falando do filme porque é mais fácil de ver um filme do que ler um livro, mas eu gosto dos dois. Francisco chama ela de irmã e de esposa. Mãe, irmã e esposa de Jesus. De alguma forma, a gente vê o caldo da sexualidade, o caldo da religiosidade juntos, irmanados, fazendo com que naquele momento houvesse a possibilidade de ascensão das duas almas. Francisco lhe falou do amor de Deus e alguns dias depois ela teria fugido de casa para ir ao encontro de São Francisco de Assis na Porciúncula, onde ele vivia. Perante o altar, Clara se desfez das vestes elegantes e Francisco lhe tonsurou o cabelo, lhe cortou o cabelo. Então, imagina para a mulher cortar o cabelo, né? Tem uma novela em que a Caroline Dickman ela estava com câncer e ela cortou o cabelo, não sei se vocês já assistiram a essa cena, ela chora, desesperada, a Caroline Dickman, por causa do cabelo. E a gente fica pensando o que para Clara significava aquilo. E a mensagem para os seus pais ela foi dada. Eu quero viver aqui. Eu quero um monastério. Eu quero ser serva do Senhor. Eu quero viver a minha realidade consubstanciada naquilo que eu posso oferecer ao mundo. Posso oferecer o meu melhor. A gente vai ver que a família tenta se aproximar de diversas formas, né? Ela ficou hospedada no convento das Beneditinas de São Paulo, ou seja, ela não começou direto na ordem franciscana e ela ficou numa ordem feminina que cuidou dela, né, nos primeiros tempos. Né. Os amigos e familiares foram tentar retirá-la do convento, mas ela resistiu.
Em seguida, Clara foi para o convento de São Damião, que foi uma das igrejas que Francisco de Assis reconstruiu, né? Todo mundo lembra daquela mensagem que Jesus falou para Francisco, né? Francisco, reconstrói a minha igreja. Vocês lembram, né? Francisco, reconstrói a minha igreja. Francisco falou assim: para eu ser cristão, eu preciso seguir os textos à letra. E ele começou a construir mesmo, reconstruir as igrejas. Parece que ele reconstruiu 3 igrejas. No filme, o irmão Sol Emanuel começa o Bernardo de Quintavalle, que eu muitas vezes imaginei o Divaldo, mas não tenho certeza. Eu sei que o Divaldo provavelmente estava reencarnado nessa época também, ou como o pai de Francisco, ou como Bernardo de Quintavalle, ou como algum outro seguidor próximo. E aí a gente tem essa ideia da reconstrução. E aí a gente vai ter o sonho de Inocêncio III também, que vai fazer vinculação com essa ideia da reconstrução. Né? Havia um homem pequeno, miúdo, não muito forte, que segurou a igreja e levantou ela, porque senão ela ia cair. Quando ele acordou, ele falou: só pode ser Francisco. É ele. Veio para reconstruir a igreja por dentro. Provavelmente Emmanuel também estava reencarnado. Algumas pessoas dizem que Emmanuel era Dom Guido, o protetor de Francisco de Assis nos primeiros tempos. Né? Os amigos e familiares foram tentar retirá-la do convento, mas ela resistiu. Em seguida, Clara foi para o convento de São Damião e mais tarde Francisco conseguiu uma casa pobre nos arredores de Assis, onde Clara o título de abadesa, o título de mentora da ordem, porque ela queria mais servir do que ser servida. A gente tem uns 2 minutos, dá para falar de 2 momentos significativos dela, que para os católicos são importantes. Né? O primeiro momento foi a invasão dos sarracenos, que invadiram Assis. Começaram a escalar o convento e diziam: a gente vai pegar essas freiras. Avisaram a Clara de Assis, que estava muito doente, e a Clara levou o hostiário, um hóstia, e fez o sinal da cruz e disse: você só passa aqui sobre o meu cadáver. Alguma coisa aconteceu dentro deles, porque fugiram todos da cidade de Assis, salvando não só o convento quanto Assis. Então, um dos milagres dela. Outro milagre que eu acho interessante também, nas exéquias de Francisco de Assis, ou seja, em torno de 1224, ela viu tudo o que aconteceu sem estar presente no ambiente. Quando Francisco morreu, ele estava morrendo e pediu para ser colocado na terra nua. Daí depois, por muita insistência, deixaram ele se colocar o hábito. Eu não me lembro onde é que a Clara estava, se era em São Damião, não me lembro onde. E aí levaram o corpo de Francisco para ela se despedir. A sua alma eleita, a sua alma gêmea, se nós podemos dizer assim, né, sobre a possibilidade. Então é essa ideia da noite de hoje, a gente falar um pouquinho sobre Clara de Assis, sobre Francisco de Assis, falar sobre as possibilidades encarnatórias. Nem sempre é fácil fazer um estudo. Tem pessoas que fazem estudos científicos maravilhosos. Tem um livro chamado 10 casos de reencarnação do Ian Stevenson, eu li os primeiros casos só, e tem em português, né? É muito interessante também. E para abril, nós não teremos a palestra sobre Joana de Ângeles, mas para maio, nós nos propomos a falar sobre Juana Inês de la Cruz. É uma das possibilidades de Joana de Ângeles ser a reencarnação de Juana Inês de la Cruz, conforme alguns contatos que Divaldo fez quando esteve no México. Meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe.
trazendo aos nossos corações paz, amor, alegria de viver, confiança, coragem, sucesso, trabalho e fé. Eu consegui a versão em italiano do cântico do Irmão Sol, o cântico das criaturas, mas eu vou optar pela versão em português. Altíssimo, onipotente e bom Senhor, Deus são louvor, a glória, a honra e toda a bênção. Só a ti, Altíssimo, são devidos, e homem algum é digno de te mencionar. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o Senhor, Irmão Sol, que clareia o dia e com a sua luz nos alumia, e ele é belo e radiante com grande esplendor. De ti, Altíssimo, é a imagem. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã lua e as estrelas, que no céu formaste claras e preciosas e belas. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão vento, pelo ar e pelas nuvens, pelo azul sereno nublado, por todos os tipos de tempo, pelo qual as tuas criaturas dá sustento. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã água, que é muito útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo, pelo qual iluminas a noite, e ele é belo e jucundo e vigoroso e forte. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz frutos diversos e coloridas flores e ervas. Louvado sejas, meu Senhor, pelos que perdoam por teu amor e suportam enfermidades e tribulações. Bem-aventurados os que a sustentam em paz, que por ti, Altíssimo, serão coroados. Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal, felizes os que ela acharam, conforme a tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Louvai e bendizei ao meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Que Deus nos abençoe.